Olá, bem-vindos ao canal do JA. Bem, hoje eu vou tentar apresentar para vocês como se calcula o volume do domo ou cúpula de mesquitas usando GeoGebra. O Al-Ahrazahim foi um dos primeiros a calcular o volume do domo. Então, aqui nós temos o domo da mesquita Jambé. E se vocês quiserem mais informações, vocês vão nessa fonte no final, fonte 1, dos vários slides que eu vou apresentar, tem as fontes, vocês vão lá no final e vocês vão às fontes e vocês podem se aprofundar um pouco mais. Mas a ideia aqui, que já que o matemático ele já tinha calculado esse volume, a ideia que eu vou apresentar para vocês é como poder calcular, além do volume total, o volume a cada distância que você quiser de altura, conforme você vai se aproximando do topo. Então você tem uma certa medida e você pode saber qual é o volume. Então essa é a minha ideia aqui para complementar um pouco mais do que o Al-Ahrazahim acabou de fazer, né? Fez na Idade Média. Bom, essa é uma mesquita que foi construída no século XIV, o material é de tijolo e é toda ladrilhada, é muito bacana vocês darem uma olhada nessas fontes 2, 3, e o seu diâmetro externo é 17 metros, o diâmetro interno é de 14 metros, e usando a parábola dá para se calcular com 7 metros a altura. Eu usei o Google e vejam que o Google confirma 17 metros a distância do diâmetro externo. Google Earth. Seguindo então para a matemática, vejam que a cúpula ela segue uma função de parábola raiz de x, f de x igual a raiz de x, onde você tem alguns outros parâmetros, o b e o a, que vão fornecer a abertura da parábola. Vejam que o c, quando você tem uma equação quadrática, o c ele vai representar onde cruza com o eixo dos y. Então, no caso aqui é zero, então ele nem precisa estar aqui. Nesse outro slide, eu só fiz a função que representa a parte esquerda da cúpula e a função da parte direita é esta desse lado direito aqui. Como eu disse para vocês, eu não quis fazer a integração utilizando a equação do f de x na vertical, porque se fosse na vertical, o que ia acontecer? Eu não conseguiria fazer o cálculo do volume nesta posição, subindo na altura, né? Porque nós aqui nós fizemos um giro de 90 graus para poder fazer as contas de volume para cada determinado altura dentro lá do domo. Vejam que o domo aqui, nesse caso aqui, ele está com um giro de 90 graus, então só é possível fazer a integração com o GeoGebra quando você faz a integração pelo eixo X. Por isso que não dá para fazer pelo eixo Y, essa integração que eu estava querendo fazer. Se fosse fazer pelo eixo Y, ele iria fazer a integração dessa forma. Então, não me interessa assim. A vida prática é que você faz um volume nesse sentido aqui. Então, para isso eu dei uma girada a 90 graus. Então, a função que era anteriormente aquela que vocês viram, agora passa a ser essa
e não é mais raiz, passa a ser um x quadrado, porque ele passa a ter a forma de uma equação de parábola, né? Então vai ser menos x2 sobre a mais b, onde a vai ser a altura do domo e b o raio do domo. Quando você está lá no GeoGebra, você colocando a função f de x, faz ela girar na função f num ângulo variando de 0 a 360, né, sobre o eixo x, o que vai acontecer? Ele vai me dar essa formação aqui, você pede para fazer o rastro, então ele vai te dar o formato do domo. Finalizando para calcular o volume e relembrando, eu fiz essas contas não para saber o volume total, mas que você pudesse ter opção de que se você quisesse subir na altura, você teria o volume em cada posição de uma determinada altura. Então, por exemplo, você precisa fazer um novo domo, né? Então você talvez precise de para saber qual é o volume que tem, não totalmente, mas vai fazer por partes alguma coisa, você precisa saber o volume do material que vai ter que posicionar aqui dentro para depois vir com o domo, já que ele é feito de tijolos, né? Então você tem que saber, às vezes, pela metade. Então essa é a proposição aqui. Então, a nossa ideia é que você consiga fazer o volume em qualquer altura que você precisar. Então, o cálculo vai ser por integração, e você sabe que para calcular um volume, quando é de um cilindro, você põe o volume, a área do disco vezes a altura. No caso aqui é a mesma coisa, só que em vez de nós termos um raio, o nosso raio ele vai variar em função de x. Então, este é o raio, este é a altura, e o volume você calcula por π, que é o 3,14, vezes a integração da função de x. Vejam que a função de x elevado ao quadrado, não é função de x ao quadrado. Então é como se fosse f de x vezes f de x. Como ela é uma integral definida, ela vai variar do ponto zero até a altura que me interessa. Como eu falei para vocês, eu posso variar desde de 1 metro até o máximo no topo, que é de 7 metros. Para que não haja confusão e a sua função inicial, f de x, tinha uma indexação de parâmetro a, eu fiz aqui ele variando de 0 até a1, onde vai ter que ter um contorno deslizante de a1, e ele vai variar de 0 até o valor de a que está relacionado com a função de x. Isso é para que você possa variar o contorno deslizante e ter o volume total que você está pretendendo ter. Porque se você colocar variando, em vez de ser A1 aqui, um contorno deslizante aqui para controle desse valor de máximo, você colocar aqui como var, aí você vai ver que na hora que você mexe isso, o que acontece é que ele vai modificar a tua cúpula. Então você não quer que modifique a sua cúpula, né? Você vai ter que determinar os valores, vai ser fixo. Agora, a altura não. Então o volume, no caso aqui, o que eu fiz, foi um volume máximo que me deu 554 metros cúbicos de volume, ou seja, 554 mil litros tem esse volume desse domo aqui, né, dessa cúpula da mesquita, e é enorme. Para fazer uma comparação, uma piscina semiolímpica tem de 350 a 500 mil litros, né?
Então, praticamente uma piscina, o volume que é necessário para a construção de um domo. Vejam, isso se for completo, né? Mas ele é vazio por dentro. Mas vejam que você, para fazer um domo, provavelmente você vai ter que fazer uma construção tipo um forno de lenha. Desculpem a comparação, mas o forno a lenha, você coloca a sua terra aqui internamente e vem com os tijolos em volta para não cair. Depois você tira. Então, talvez a construção seja feita assim. Não tenho ideia se é feita dessa forma, mas de qualquer jeito teria que ter 500 mil metros, 500 mil, 500 metros cúbicos de areia, né? Quer dizer, é muita areia para fazer esse domo, mas teria uma certa tranquilidade nesse sentido de não desmoronar enquanto você constrói, e depois você ainda tem que colocar todas essas coisas maravilhosas aqui, que são esses ladrilhos, né, para formar essas figuras árabes que são muito bonitas. Finalizando, se vocês gostaram do que eu apresentei para vocês, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal do JA para a gente poder trazer mais coisas para vocês. E as nossas referências estão aqui. E a música foi o príncipe da peça com a Orquestra Sinfônica Eminência. Obrigado, pessoal.